Fala Inevitável, nesse vídeo eu vou te mostrar 7 estratégias que eu usei durante meu ano de preparação para a prova de residência médica para ser aprovado 5 vezes em neurologia e que eu uso até hoje para extrair o máximo potencial da minha rotina. Se você quer saber como dar um boost na sua produtividade e finalmente tirar aquele monte de coisa na tua lista de tarefas a serem feitas, vem comigo que esse vídeo de hoje é para você. E é claro, a gente está começando uma nova temporada aqui no canal e se você gosta de vídeos como esse, já segue aqui embaixo e deixa o teu like para não perder o próximo que vai aparecer por aqui. Hoje a gente vai falar sobre 7 estratégias que estudantes e pessoas de alta performance usam no dia a dia para ter resultados exponenciais e é claro que com você não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre Pomodoro Twist, a regra de 2 minutos, matriz de Eisenhower, batching, o não elegante, gerenciamento de energia e programação noturna. Na correria da vida de um estudante de medicina ou médico, organizar o seu tempo não é um desejo, é uma necessidade. Tempo é o nosso recurso mais valioso e ele não volta atrás. Tempo é vida e cada minuto que você perde uma oportunidade de crescer, de aprender e de fazer tantas outras coisas que importam na sua vida. Se você conseguir dominar essas estratégias, você vai conseguir conquistar os teus resultados mais rápidos e ter muito mais tempo para o que importa. Imagine duas versões de você, uma que domina todas essas técnicas, consegue terminar todas as tarefas com folga e, é claro, ter tempo para relaxar. A outra versão vive apagando incêndio, sempre atrasada e sempre chega ao final do dia com a sensação de que não fez nada. Saber organizar o seu tempo pode ser a diferença entre o sucesso e o burnout. Agora vamos destrinchar essas 7 estratégias e mostrar como elas podem, de uma vez por todas, mudar a sua rotina. Começamos com a famosa técnica de Pomodoro, ou como eu gosto de chamar, Pomodoro Twist. Por quê? Porque eu dei o meu twist, eu dei o meu jeitinho, eu dei aquela mexida na técnica de Pomodoro, justamente porque a gente precisa encarar todas essas técnicas que a gente conhece na ciência do aprendizado à luz do que é visto em pesquisa científica, à luz do que é efetivamente comprovado em ciência do aprendizado. E quando você vai estudar sobre a técnica de Pomodoro, você vai ver que ela tem 25 minutos de atividade, depois 5 minutos de descanso, e vez ou outra você pode progredir esses intervalos, tem pessoas que mantêm 25/5. O grande ponto aqui, que eu quero que fique muito claro para você, é que o jeito errado de você fazer isso é você não respeitar o teu ciclo de foco. Como assim, Thiago? Tem pessoas que têm um preciosismo tão grande com esses intervalos pré-determinados de 25, 5 minutos de descanso, que quando elas estão começando a focar no assunto, o alarme apita e elas, num preciosismo, param de estudar, param de executar a tarefa. O que é interessante, se você faria 25 minutos de atividade, 5 minutos de descanso, e você acaba fazendo 1 hora de atividade porque você estava ali num ultra foco, você pode aumentar seu intervalo de descanso para 15 minutos, por exemplo. Mas sempre não se esqueça de colocar o timer ali para ele apitar para você voltar desse descanso e você não acabar procrastinando. Dominar uma estratégia como essa é o que faz a diferença de você ficar 5 horas sentado numa cadeira com uma sensação de que não fez nada, simplesmente porque você começa uma tarefa e logo você pega o celular e vai para o Instagram e vai para o WhatsApp e acaba perdendo todo aquele foco que você tinha. A ideia desse Pomodoro Twist, ou melhor, desses intervalos cronometrados que você tem de atividade, de descanso, é que enquanto você está na atividade, você não levante nem para ir no banheiro, você realmente fique ali focado. E é claro que se você para comparar uma pessoa que fica 5 horas sentada, se distraindo a todo momento com outras atividades, e uma pessoa que fica 1 hora em ultrafoco desenvolvendo uma tarefa, é óbvio que quem ficou em ultrafoco vai conseguir entregar muito mais do que a que ficou lá 5 horas só perdendo tempo. E a segunda estratégia é a regra dos 2 minutos. Mas o que é isso, Thiago? Pois é, ao longo do nosso dia acontece da gente ir acumulando aquele monte de tarefa que a gente precisa executar, mas a gente dá uma enrolada ou a gente realmente não teve tempo de fazer aquilo até o momento da gente sentar e estudar, sentar e fazer alguma tarefa. Só que o que acontece? Tudo isso ocupa um espaço de foco na sua cabeça. E se você não resolve algumas coisas, esse espaço de foco ele fica preenchido e você não consegue focar 100% naquela atividade que você precisa executar, naqueles temas que você precisa estudar. Então a ideia dessa regra dos 2 minutos é que você consiga excluir ao máximo esses fatores que poderiam ocupar esse seu espaço de foco. Mas não é saindo fazer tudo o que você tem para fazer, senão você nunca vai parar para estudar, senão você nunca vai parar para fazer mais nada. Mas é você reconhecer,
dentre todas essas tarefas que você precisa executar, dentre todas essas coisas que ficaram acumuladas ali para fazer, o que pode ser resolvido em menos de 2 minutos? O que pode ser resolvido rápido? A regra dos 2 minutos é justamente você pegar essas tarefinhas, essas microtarefas que você resolve rápido e resolver de uma vez antes de começar os seus estudos. Essa pode ser a diferença entre aquela situação em que você está estudando e você não consegue parar de pensar naquelas outras tantas coisas que você tem a fazer e, de fato, você conseguir sentar e focar naquilo que você está fazendo. A terceira estratégia é a matriz de Eisenhower. O que é isso, basicamente? É sobre você saber priorizar as coisas no teu dia a dia, priorizar as tarefas que você tem a executar. Veja, tudo que você tem que fazer no teu dia a dia, desde sair e caminhar com o cachorro, até entregar 150 questões de revisão, são coisas que têm nível de prioridade diferentes dentro da tua rotina. E o que acontece é que a absoluta maioria das pessoas não tem esse senso crítico de conseguir discriminar o que é prioridade e o que absolutamente não é. E nessa rotina dessas pessoas fica tudo uma salada, elas se vê muitas vezes fazendo coisas que são tão triviais, que são tão secundárias, e esquece de fazer aquilo que é mais importante. A semana acaba, as metas atrasam, não é possível estudar, não é possível finalizar todas as atividades que precisam ser feitas e essa pessoa fica sempre com aquela sensação de não ter conseguido entregar tudo que era necessário. A matriz de Eisenhower vem para justamente trazer esses níveis de priorização, onde você vai ter basicamente 4 blocos e você vai diferenciar dentre esses 4 blocos o que é urgente e o que não é, e o que absolutamente depende de você e o que pode ser terceirizado. Você deve pensar, essa atividade ela é urgente? Ok, ela é urgente. E ela depende de mim? Sim, ela depende de mim. Então, poxa, ela deve estar no topo da minha lista de coisas a serem executadas. Agora, essa atividade é urgente? Não, não é urgente. Depende de mim? Depende. Poxa, então isso pode ser deixado para depois dessa primeira que eu acabei de citar. O terceiro bloco é, essa atividade é urgente? Ela depende de mim? Não. Será que eu posso pedir para alguém fazer isso? Será que eu posso terceirizar essa atividade de alguma forma para eu não ter que me deslocar, não ter que deslocar meu foco, não ter que deslocar minha atenção? Se for possível eu pedir essa ajuda, se for possível eu terceirizar essa tarefa, eu vou lá e peço para a pessoa. E o quarto bloco é aquele bloco que não é nem tão urgente e que também não depende de você. Se não é urgente, não depende de você, isso não deveria nem estar na tua cabeça. É uma coisa que você pode riscar da tua lista. É claro que uma vez que você faz essa matriz pela primeira vez, muitos assuntos, muitas coisas que você tem para fazer vão estar ali em urgente dependendo de você. Mas a ideia é que conforme você for organizando isso no teu dia a dia, você consiga prever com mais facilidade as coisas que dependem de você antes que elas se tornem urgentes e, consequentemente, que você consiga se antecipar a essas situações e resolver antes que aquilo se torne para ontem. E a quarta estratégia ela é muito especial e se chama batching. O que é batching, Thiago? Você já teve aqueles dias em que você estava multitarefa? Que você tinha várias coisas para fazer e você fazia um pouco de uma, parava, porque você tinha que começar a fazer um pouco de outra e parava, e aí você tinha que fazer um pouco de outra e parava, e assim sucessivamente. Você fazia um pouco de muita coisa, mas não resolvia nada. Pois é, o que acontece nesses cenários é que além de você não resolver muita coisa, toda vez que você vai começar uma atividade nova, você demora um tempo para sincronizar naquela tarefa, para entrar no espaço de foco. Quem já leu aquele livro Hiperfoco vê que lá eles capitulam que você demora cerca de 20 a 30 minutos para entrar numa zona de foco. Então toda vez que você inicia uma tarefa e você está quase entrando naquela zona de foco para executar aquilo realmente rápido, com excelência, você troca para outra atividade. Então você tem um gasto energético para entrar nessa zona de foco recorrente e um gasto que ele não é recompensado porque você não consegue executar aquilo que você estava entrando na zona. E isso, consequentemente, culmina em você não conseguir entregar aquilo que você precisa, não conseguir fazer o seu tempo render. O que é o batching? O batching é você pegar um bloco de tempo e posicionar o máximo de tarefas correlatas dentro desse bloco de tempo. Para que isso é bom? Tarefas que você tem grande volume de uma coisa só, tarefas que elas demandam um longo tempo para serem executadas, para que justamente você não pare na metade e até você voltar da próxima vez ser muito mais complicado. É claro, quando eu falo aqui para você de 5 horas de aula, isso não quer dizer que você vá ver 5 horas contínuas de aula.
Você pode usar, por exemplo, aquele Pomodoro Twist para quebrar isso com intervalos de 10, 15 minutos entre blocos de 1 hora de atividade, mas entenda como isso é diferente de você fazer um pouco num dia, depois voltar na metade da tarefa daqui 2 dias e ter que se recontextualizar, não. Você tenta liquidar tudo de uma vez só. A quinta estratégia é o que a gente mais tem dificuldade de fazer na nossa vida, parece, que é dar o não elegante. O que é isso, Thiago? Cara, você vai notar que conforme sua vida vai acontecendo, cada vez mais coisas, cada vez mais compromissos, cada vez mais pessoas vão aparecendo na tua vida para que você dê atenção, para que você execute certas atividades. O não elegante é justamente você conseguir chegar numa pessoa e falar, cara, eu agradeço o convite para isso que você acabou de me convidar, agradeço o interesse, agradeço por ter lembrado de mim, mas esse não é meu foco. Eu não vou fazer isso, eu estou muito ocupado fazendo outra coisa. Se você diz sim para tudo, você está dizendo não para você mesmo. Se você diz não para a maioria das coisas que não fazem sentido para você, no final das contas, é esse sim que você dá para você mesmo. Quem tenta focar em tudo, quem divide o foco, divide resultado. E você saber dar esse não elegante, que você chega na pessoa e fala, putz, obrigado pela lembrança, mas não quero focar nisso agora, não é minha prioridade está aqui, faz com que a pessoa não se frustre porque você não foi lá por inteiro e faz com que o verdadeiro sim que você tem que dar, que é para você, ele esteja em dia. E a sexta estratégia é o que eu chamo de gerenciamento energético. Como assim gerenciamento energético, Thiago? Muito se fala sobre gerenciamento de tempo e como você não tem tempo a perder, e a gente já falou sobre isso hoje. Mas a gente também não pode esquecer que existe o gerenciamento energético. Você já teve a sensação de muitas vezes até separar um horário no dia para fazer determinada tarefa, uma coisa que você tinha pendente, só que na hora de entregar, na hora de fazer de fato, na hora de sentar o bumbum na cadeira e fazer acontecer, parece que você está totalmente em relapso. Parece que, putz, você está naquele mind fog, a tua cabeça está longe, você não consegue render. A grande ideia é que existem determinadas atividades que elas são mais adequadas em períodos específicos do dia. Porque você tem energias diferentes ao longo do dia. Como assim, Thiago? Se você tem atividades que te demandam mais um processo decisivo, que você demanda mais o teu racional, demanda mais da tua criatividade, demanda mais de você realmente queimar os neurônios, né? Isso precisa ser feito quando você está com a energia um pouco mais alta, quando você está mais descansado. Agora, atividades mais operacionais, tipo pagar boleto, caminhar com cachorro, fazer compra, são coisas que você não precisa ficar tomando decisão, que você não precisa ficar raciocinando. Você só vai lá e faz. E, consequentemente, a quantidade de energia que isso demanda de você é muito menor. O gerenciamento energético é você conseguir reconhecer quais são as atividades que você tem a entregar e conseguir alocar isso nos períodos do dia onde você tem a energia compatível com aquela entrega. Vou dar um exemplo muito simples meu para vocês. No meu ano de preparação para a prova de residência médica, o cursinho ele dava as aulas no período noturno. Só que no período noturno a minha energia ela já estava lá embaixo. Então o que eu fiz? Eu comecei a ver as aulas online, eu vi as aulas pela manhã, então eu aloquei isso no meu período de maior espaço de foco, maior espaço de energia que eu tinha no meu dia. Enquanto atividades mais operacionais, tipo ir no mercado, fazer outras coisas, eu sempre fazia no período noturno, quando eu já tinha finalizado tudo aquilo que eu tinha que fazer. Quando eu estava me preparando, por exemplo, a academia, eu sempre colocava no meio do meu dia. Por quê? Era quando a minha energia que eu tinha dedicado ali para estudar, tinha sido toda depletada, minha cabeça estava totalmente avoada, que fala, né? E eu ia para a academia porque é uma atividade operacional, é puxar peso, aquilo ali já tem uma liberação de neurotransmissor que te dá uma despertada de novo, para que eu pudesse voltar para casa depois e voltar a estudar. Mas veja, uma atividade operacional quando a energia está baixa. Então começa a refletir na tua rotina. Será que você está realmente executando as suas tarefas quando você tem a energia compatível com aquela tarefa que você precisa executar? A sétima estratégia é a programação noturna. Eu não sei se você já teve essa sensação de começar um dia, muitas vezes chegar na metade daquele dia
e sentir que você está sendo pego no meio de um tornado, no meio do furacão o dia inteiro, sem saber o que vai acontecer na sequência, muitas vezes sem conseguir fazer algumas coisas que você sabe que você precisaria ter feito, simplesmente porque aquele dia foi imprevisível para você. Isso acontece muito na rotina de muitas pessoas que não param para fazer esse planejamento noturno. E no que consiste basicamente isso? Consiste em você, à noite do dia anterior, você parar e olhar como é que vai ser o teu dia seguinte. Quais são as tarefas que você tem? Quais são os compromissos que você tem? Em quais horários esses compromissos estão? Onde é que você pode alocar cada tarefa para que você tenha a energia compatível com a tarefa, para que você tenha o tempo disponível para executar aquela tarefa e realmente fazer um preview, fazer um mapa básico de como vai ser o teu dia seguinte. Muitas vezes, ao fazer esse planejamento noturno, você já consegue identificar algumas falhas, você já consegue identificar algumas coisas que de repente você não conseguiria fazer, mas por ter identificado antes, você aloca melhor no seu dia e consegue entregar aquilo que você precisava entregar. Quando você não programa o seu dia seguinte, ele acontece de modo aleatório. As coisas vão te acontecendo e você chama isso de acaso, porque você não tinha o controle daquilo. Já se você planeja o teu dia um dia antes dele acontecer, as coisas ficam muito mais fáceis. Agora que você já conhece essas 7 estratégias incríveis, eu quero que você me conte aqui embaixo nos comentários qual é a que você vai aplicar hoje e, é claro, já me segue aqui embaixo para não perder o próximo vídeo dessa nova fase do nosso canal. Um abraço e até mais!